Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Senta um pouquinho. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Eu pergunto aos irmãos. Vocês estão gravando tudo lá no seu computador, na sua memória, tudo que está acontecendo aqui nessa campanha, tá ou não? Vocês não estão guardando, não? Ou estão desapercebendo? Você lembra da mensagem de ontem à noite, lembra? Você lembra? Você lembra da mensagem de ontem à noite? Glória a Deus. Olha para cá. Você lembra da mensagem de ontem à noite? Lembra? Lembra da mensagem de hoje? Eu lembro que eu estou gravando todos os cultos, não. É porque eu acabei encaixando na outra. Não é verdade, não é? O irmão pegou hoje, que o irmão pegou hoje, o irmão veio pelo agora, o cuidado com a igreja. Irmãos, eu era pastor presidente de ministério. Os irmãos têm uma ideia, eu não tenho essa vaidade. Essa vaidade. Ah, eu quero ser isso. Não. Eu era pastor presidente de um ministério. Nós tínhamos mais de 8 igrejas. O nosso nome. Quando eu passei a trabalhar como velho, ligado como velho, eu entreguei para a mão deles. E passei a pastorear a igreja deles. Mas tem camarada que minha irmã falou ontem. Estão alugando salão, por exemplo, deve pagar no tempo. Não! Em vez de ganhar as aulas, o pregador, em vez de ler Bíblia e ganhar alma, eles estão preocupados em abrir salão e pregar para as paredes. Isso é triste. Cristo está também dizendo no salão que ela coloca a placa lá. A igreja bebendo com Cristo. Olha aí, meu. Isso aqui não pode estar mais, não estudar. Igreja bebendo com Cristo. Eu vi um montanha hoje, lá. Igreja evangélica. Eu não sei que base bíblica esse cara tem. Igreja evangélica. Você não está estranho, não para aí. Entendeu? Então as pessoas pensam que pregar o evangelho ganha algo. Não, vamos abrir, vamos abrir. O povo fica doido, ele não sabe quem é quem. Ele não sabe como é, não sei para ali. É o que ele deixou aqui, irmão dele. A pessoa fica zangada que você falou aqui. Fica zangada que você está feio. Vou ficar zangado, vou fazer. E tem ser humano que quando chega o mês, no mês, aprenda isso. Já que o assunto onde for isso, outro dois, aí o pastor dá uma resposta em cima disso. Tem gente que quando chega no fim do mês, aí se dizer qualquer coisa, rapaz, eu digo R$100, eu vou negar naquela igreja. E quando o pastor sabe, tu está com ele, não, irmão? Eu estou ali naquela igreja, uma vez, é povo puro, é povo puro. Aí quando termina o mês, que acabou o dinheiro, ele volta. Vai ficar mais rico do mundo. Não? Nós temos pessoas que me reúnem aqui, irmão, aprendendo esse novo conhecido, que Paulo tem que sair da cena da igreja. Digo, ô Jesus, falando Paulo, a gente olha para ele lá dentro, pode ir para crer que ele está dízimo, e ser abençoado e comprar as coisas de casa, comprar aquilo que ele precisa, e como está dizendo que saiu da cena, ô Jesus, tomar atenção de todas as famílias, que é para ele fazer um dízimo bem recheado, que é para nós botar uma microondas que está faltando, e a gente aproveitar, tem 1000 planos, quando nós estamos crentes, bota a mudança no caminhão, vai embora do centro onde, e não caramba, foi embora, foi. Não quis ver ele não deu aluno. Eu acho que ele não deu nem aqui nem lá. Aí lá deu o quê? O outro pastor disse, não, fulano para aqui deu um dinheiro, sabe de quando não? Deu um dinheiro de R$3 e até hoje eu pensei, que clube de firmeza, entendeu? Aí o pastor fica sofrendo aqui, fica sofrendo aqui lá. Mas só que existe uma coisa na nossa vida, nós obreiros, nós crentes, quem cuida de você é? Quem cuida de nós é? Quem cuida de nós é? Deus! E se é Deus que cuida de nós, é que o profeta Isaías disse na leitura da irmã, quando ele leu, aleluia, ele diz
antes dele acusar o público, ele disse: Senhor, eu sou homem de lábios impuros. Olha aí, quem observou a leitura? Não, não observou não, gente. Se eu fosse fazer a pergunta aqui, agora, só observou a leitura? É verdade? Isaías disse assim: foi esse mesmo? Isaías disse: Senhor, eu estou aqui no meio do povo impuro. Foi isso que ele disse? Eu estou no meio do povo impuro e os meus lábios é impuro, Senhor. Tem misericórdia. Foi isso que ele disse? Foi isso? Como vai entender? Viu que você está realizando? Você vê como ele é? Isaías disse assim: pode ver se eu não disse. Senhor, eu estou aqui, os meus lábios é impuro, os meus lábios estão sem pureza, mas eu vim no meio do povo impuro. É isso mesmo? Em primeiro lugar, ele se acusou, mas é por isso que muitos hoje em dia não são abençoados, porque ele acusa os outros primeiro. E em primeiro lugar, nós entendemos que Jesus falou lá em Mateus capítulo 7, me fala a memória: o hipócrita, cuide em primeiro lugar tirar a coisa do irmão. É isso que diz? E depois chega no teu. É isso que diz? Cuide de tirar em primeiro lugar a coisa que está no teu olho e depois vai tirar o teu irmão. Aleluia. Entendeu? Tirar em primeiro lugar nós. Se eu quero ser santo, se eu quero que você seja santo, eu sou o primeiro. Se eu quero que você seja santo, em primeiro lugar eu sou, irmãos. Amém? Eu estava conversando com os meninos, com os obreiros, e eu estou conversando um assunto seríssimo, democrático, alguma coisa tem a ver com igreja, não, e reverendo, estamos aqui. Se a gente fosse colocar no pé da letra, a gente ficava, entendeu? Arrasado. Mas nós somos feitos, não preocupados com nada desse mundo, não. Esse mundo, aleluia, porque nós estamos aqui ainda. Mas quando Jesus estiver aqui, o nosso lugar não é aqui. E vai ser aqui sim, depois que o Senhor nos revelar para nós e transformar aqui. Quando é? Irmão, olha para cá. Eu estou dentro do horário aqui. Jesus é tão bom, tão maravilhoso. Ele ama tanto nós. Você já analisou? Ele ama tanto a sua igreja, que além de nós sofrer aqui, ele é conosco no nosso sofrimento. E ele ser conosco no nosso sofrimento, o que ele faz? Ele nos dá livramento, ele nos enche do Espírito Santo, nos enche dos seus dons. E já que ele sabe que nós estamos passando todo tipo de coisa ruim e boa nessa terra, o que ele vai fazer? Para mim fazer uma transformação nessa terra, eu vou tirar o que é meu daqui primeiro. Então, quem ama, é que nem ele falou, quem ama o irmão, quem ama o corpo, quem ama a gente, quem ama perdoa. Como Jesus faz, Jesus nos ama tanto que ele não vai trazer a transformação na terra, nós estamos aqui. Porque a transformação que ele vai trazer na terra, irmãos, abriu isso naquele dia. Ai das grávidas que estão amamentando, ai daqueles que estão na terra, aqueles que estão no telhado não deixam, o que estão lá no campo também não volte, porque vai ser dia eterno, vai ser dia de sofrimento. Então Jesus, para nos trazer de volta para a terra, e vai nos trazer, pastor, desde que você tenha, eu escuto que o Senhor vai nos levar para a glória, o nosso lugar é lá para ser, a nossa morada é lá. Não é verdade. A nossa morada não é lá para ser, não. Se alguém está falando, nós acrescentamos. A nossa morada vai ser aqui para sempre. Quem sabia disso? E quem não sabia? Quem não sabia, levanta a mão, por favor. Quem não sabia? Quem não sabia? Quem não sabia que a nossa morada vai ser aqui? Levanta a mão. Quem não sabia? Você viu? Como a gente que é pregador tem que pregar nas igrejas. E o que nós mais escutamos é que vamos para o céu, não é verdade? Está escrito, vamos para o céu. Não tem dúvida, vamos para o céu. Mas a Bíblia, ela não cansa de dizer que a igreja vai passar no céu com os anos.
A Bíblia diz que o Senhor virá do céu com poder e grande glória, e junto com ele a sua testemunha, e ele descerá com a nova Jerusalém lá para o mundo das oliveiras. Ele deixará a igreja no lugar alto, e ele descerá e colocará seu pé no mundo das oliveiras. O mundo vai se estender, vai se abrir, e a Bíblia diz que a guerra com o Jesus está acontecendo. Os israelitas perderam todas as suas armas, todas as suas forças, e todos os israelitas serão vencedores pelo braço de Jesus. Porque os israelitas não vai ter mais força de guerrear. Estou explicando que ainda falta bem nenhum. Olha, os israelitas não têm mais força de guerrear contra os seus inimigos. Porque o anticristo, ele chegou em Jerusalém e disse, tem muita gente dizendo aí que a besta é o Papa. Conversa, coitado do Papa, tem condição de ser besta não. Não tem nem para onde ele baixa o decreto lá no próprio país dele, o povo não obedece. Dirá o homem desse ser besta, todo mundo vai obedecer. Todo mundo vai crer nela. E o anticristo, a besta, irmão, se já nasceu, eu não sei, mas a besta vai nascer lá no meio dele, o povo crê, o povo acreditar, o falso Cristo vai ser lá. E quando o falso Cristo surgir lá em Jerusalém, ele vai dizer, eu sou Jesus, a quem vocês esperavam. E quando eles aceitar esse Jesus falso, se sentar lá no trono de Davi, a Bíblia diz que eles acreditarão que é o Senhor, o Salvador, e eles se entregarão a Ele em corpo e alma. E aí o anticristo receberá todo o poder nas suas mãos, e ocupará o seu trono. Aí é a hora que o povo de Israel não terá mais força, porque a força maior do mundo se chama Israel. Quem estuda sabe disso. A força maior do mundo é Israel. Quando entra em guerra, a Palestina, Estados Unidos já corre com essa, porque sabe, se Israel entrar no meio, é guerra mundial. Então Israel não entra, porque Israel tem a força armada maior do mundo, bomba atômica, tem tudo. Então o anticristo vem para tomar. Quando tomar todos os poderes de Israel, não tiver mais poder, não tiver mais força, aí é a hora que ele vai dizer assim, olha como os israelitas vão acreditar que ele não é Cristo. O anticristo vai mandar eles adorar a imagem. E o nosso Jesus nunca mandou ninguém adorar a imagem. Quando ele mandar eles adorar a imagem, as vezes vai dizer, aí não é o anticristo não é o nosso Senhor não. Quando ele é Cristo não é o nosso Senhor, que eles correm para guerrear, ele não tem mais arma. Ele não tem mais força. Ele não tem mais força para guerrear com o anticristo e com o seu exército que está do lado dele. Porque esse anticristo vai vir para ser pai da terra. Quando ele vier subir, quando ele vier desaparecer, imagina só, olha para cá, quando a igreja subir, você acha que não vai ser um desfalque no mundo todo não? A irmã ontem pregou que a porta estreita pouco se salva no sentido figurável. Mas a multidão que vai ser salva vai ser muito mais do que o cara que está. Jesus entrou dizendo que a porta é larga no sentido para que nós venhamos entender que o caminho largo vai mais gente. Mas o número de salvos é tão grande que é incontável. É incontável. Poucos, quer dizer, poucos da maioria que vai se salvar é que quer ir para o inferno. Entendeu? Então o que acontece? A Bíblia diz que naquele dia o Senhor Jesus, ele virá do céu. Aí a igreja já está em 7 anos lá. 3 anos e meio, não vou pegar, só concluindo aqui. 3 anos e meio, a igreja está lá no céu, já está sendo 7 anos, e aqui no mundo está uma paz falsa, uma paz tranquila. A irmã vai correr lá para o teu marido, perguntar cadê os teus 3 filhos, desapareceu, já aconteceu isso aqui uma vez, mas tem muito novo, até que não sabe disso aqui, e vai. Você já imaginou, você vem num avião, irmão? Um avião tem, como é que chama? Piloto automático, né?
Eu não tive sorte de viajar de avião, e cada vez que eu viajo, é o próprio piloto mesmo. Ele diz: quem vai navegando aqui é o próprio piloto mando, não é o automático não. Eu fico feliz. Porque tem muitos pilotos mando morrer, como a gente correr lá e assumir, né? Mesmo sem saber. Mas quando o piloto automático não tem como ser. E lá você não sabe tirar da mão que ele deixou. Imagine só, como tem os custos de viajar de 30, 40, 50 pastores no avião só. E já pensou, esse pastor todo desapareceu no arrebatamento dele na hora, e um pouco número de pessoas não veio dentro daquele avião, e quando procurar esses 50 pastores que estavam ali sentados, conversando, falando para o avião, até vendo o vídeo, outros cantando, e não está mais dentro do avião, aí eu pergunto para você se assustaria ou não se assustaria? Imagine só, o piloto vem transportando o avião, ele é servo de Deus, ele não deve colocando o piloto automático, você vem dentro do avião também, de repente Jesus vem arrebatar a igreja, o piloto vai embora, agora vai para onde? Vamos lá, segundo, né? Que nem a igreja ouviu lá, segundo, o avião caiu. Aí imagine só o transtorno, você vem no avião, ou melhor, no ônibus, aleluia. Lotado de moças visitando. Vem não, irmão. Vem lá visitar o evangelho aí. Vem não, irmão. Surpreendendo lá, estou vindo para mostrar só aqui. Aí aquele ônibus lá fica de repente vazio. Imagine só como é que vai ficar esse ônibus, aquele motorista que não é crente, dirigir. Que maneira ele vai se expressar diante dos outros que ficaram? Porque esse não foi. Só que isso foi que levou. Aí a hora que o motorista foi falar. Calma, todo mundo se calma. O mundo não é isso não. Aí vamos dar um desculpa. Vamos dizer que tem uma terra que tem pessoas que moram lá na outra terra. Isso é mentira. Só existe planeta céu e planeta terra. Só existe céu e terra. Entendeu? Mas tem embaixo tem outro canto, outro lugar. É mentira. O desfalque que você vai ver aqui, que talvez o Japão fica lá embaixo, não é que passa a terra não, é porque a terra vai descendo. Entendeu? Daqui para São Paulo é mais de mil metros de altura para chegar lá. A gente vai subindo, quando vem, vem descendo. A gente vem de ônibus, vem percebendo. Sai de São Paulo, vem descendo. Todo mundo descendo. Até que desce para cá, no céu. Quando vai subindo. Do mesmo jeito o Japão vai descendo. Aí acontece a variedade de horário. Aqui à noite, não é de dia. Entendeu? Não tem outro país debaixo da terra, um outro mundo debaixo da terra, um outro mundo depois da lua. Isso é mentira. A lua é vazia, a lua não tem nada, não existe ninguém lá. Entendeu? Na lua não tem ninguém no sol. Entendeu? Só existe o planeta Terra e só existe o céu. Aleluia, os três céus. Tem terra e tem céu. O céu primeiro, o céu segundo e o céu onde Deus está. Aleluia. O céu segundo é onde a Bíblia diz que é o céu de Abraão, onde aqueles que dormem no Cristo vão para lá para esperar o dia do arrebatamento da igreja. Aleluia. E para a igreja vai subir. E como posso Cristo ali não faz falta. Eu vou para o mundo. Eu vou tudo. É por isso que a internet, por isso que a computação facilidade. Você está aqui no Brasil, o cara está narrando um jogo lá nos Estados Unidos. Você diz que ele está lá, vendo tudo. Olha aqui, rapaz. Olha aí, o cara que pegou para ver ele. O cara viu. Entendeu? Viu daqui. O cara narrando um jogo desse. Aqui em São Paulo. Ele estava narrando um jogo em São Paulo. Na cidade da Glória, São Paulo. E quando ele tivesse lá, você estava lá. Então o mundo, irmão, facilitou muito. A tecnologia avançou demais. Entendeu? Então Jesus, quando tiver 7 anos na vida lá, e quando ele olhar para a terra, e os 3 anos e meio de paz acabou, quando ele foi reconhecido pelo judeu, aí o judeu, quando se levantar a ser contra ele, não vai ter mais fogo, não vai ter mais luz, não vai ter mais nada, não vai ter mais nada, aí vai começar a guerra, é morte, é tudo. Aí o Senhor descerá do céu com o poder do engano, para guerrear a favor do povo de Israel, que é o povo de Deus, é o povo de Deus que vai ser salvo pelo seu próprio sangue. Aleluia! Então você é bem-aventurado, nós somos bem-aventurados, e nós vamos subir no arrebatamento da igreja. Então espere no céu com o Senhor, e nós seremos salvos
governar a terra. Irmãos, a terra vai ser governada por Jesus. E outra coisa, só para concluir aqui. Os vão sair daqui confusos. O Senhor irá do céu. Acontecerá a guerra do Armagedon. Ele vai prender o diabo por 1000 anos. Mas o tempo não vai estar chamando? Ou não? O diabo vai se amarrar 1000 anos. Tem muito que dizendo assim, amarra o diabo. Eu não sei como é que se tira tanta coisa para amarrar o diabo. Amarra! Está amarrado! Como o diabo não amarra, você não amarra, não. Você ordena para ele sair, você ordena para ele de obedecer. Então você não tem como amarrar, não. Só quem vai amarrar o diabo é Jesus. O Senhor vai amarrar ele 1000 anos e vai colocar no campo que a Bíblia não fala onde é. Vai secar e durante 1000 anos você que subiu com o Senhor, eu que subi com o Senhor, nós vamos governar as nações que ficaram depois da guerra. Mulheres que teve filhos, homens que, entendeu? Que casaram, vão passar a ouvir o Evangelho, vai ser pregado no Senhor, vai dar uma chance para aqueles que nasceram, para aqueles que nasceram no período que ele subiu, aqueles que ficaram, o Senhor vai dar uma chance, vai ter uma pregação do Evangelho, depois, entendeu? Do arrebatamento, depois que o Senhor vir julgar as nações. E diz aqui que o boi vai comer junto com o leão vai comer junto com a cobra, e a cobra não vai mais ter aquele espírito vermelho de morrer. O leão vai ter como derrotar o seu leão. O Senhor não vai começar a passar a mão no leão novamente como era antes. Começou a mudar por cima. Não começa não. Adão pegava no leão, pegava no leão. Sabe por que o diabo hoje é solto? É por isso que os animais são ferozes. As pessoas são arrogantes, as pessoas não querem cuidado da súplica. Quem faz nós ser arrogantes, quem faz nós perder a paciência é o próprio inimigo. O inimigo, só falando que o inimigo entra de nós, entrar dentro de uma coisa, mas ele jogar as suas achuras, os seus pedreiros, e se ele joga sem nenhuma dificuldade, ele joga para nos afligir, para nos tirar paz, para nos tirar felicidade, mas quando ele for amarrado 1000 anos, ele vai saber o que é reger até junto com o Senhor Jesus Cristo. E depois desse 1000 anos, o Senhor Jesus vai ser para ele ter um pouco de tempo. A Bíblia não fala um pouco de tempo. Aí ele vai aproveitar, né, irmão? Esse pouco de tempo ele vai aproveitar. A Bíblia diz que ele vai usar o povo contra Deus, vai jurar a Deus, para saber se verdadeiramente quem quer ficar do lado de Jesus ou não. Depois desse pouco de tempo, o Senhor Jesus, ele chamará todo mundo para o seu direito todo branco. Estou explicando rápido, o seu direito todo branco. O que é o todo branco? É o julgamento final, onde a igreja não será cumprida. A igreja receberá o emprego de galardão, vai ser galardonada, vai receber galardão. A galardação vai ser julgada, vai se cumprir o que a Bíblia diz: separará o Senhor os bodes de um lado e as ovelhas do outro. Aleluia, filho, para o nome de Jesus. Eu perderá sim na nova terra e a nova Jerusalém, mas depois eu vou lá, mas depois eu não sei. Ficar aqui agora como o testemunho vai ficar mano de boa, e conversa, meu irmão. Ele não está aguentando, tem ninguém que não aguenta essa simulação, né, Lili? Nada mais. Você chega lá no banco, lá na hora para pagar uma dívida, a dívida é 200 reais, lá o cara botou 100 de juros, já deu 50 mais de juros, você volta a pagar, não paga a dívida, espera o próximo mês, vai pagar no próximo mês, já não é mais 250 reais, 400, meu irmão. Que mundo é esse que estamos vivendo? Então, Jesus Cristo, ele vai apaziguar tudo isso aí quando ele tiver dinheiro da terra. Porque vai glorificar, glória, 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 glória. Glória, 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 Pai. Louvamos o nome do Senhor, obrigado. Por esse culto nesta noite. Glória, dirigir o Senhor. Aleluia. O teu amor é carinho. O teu santo me pegou a tua palavra. O Senhor te pegou a palavra do teu amor. Palavra da tua família. Ah, Senhor, Senhor, o culto do Senhor me quer nessa noite. Está finalizando, está tomando universidade, deixa a campanha, Senhor, glória, nós sabemos a minha quarta-feira, vida, seja sábado,
eu me deixou preparado para os seus seguintes. Não consegue pensar com os seguintes. Os que vai o Senhor pecando e dirigir esse trabalho, Senhor, com toda a determinação. É o Senhor que vai, aleluia, trazer de volta a eles o desejo dos seus corações. Eu te peço, Senhor, eu quero que o povo se deixe, eu quero que o Senhor se mexa no chão, se levante do teu trono, Senhor, para ouvir a minha oração, para ouvir o meu clamor pela tua igreja, para ouvir o meu clamor pelo teu povo. Ó Pai querido, eu te peço nesta noite, o nosso aniversário, o nosso inimigo, não peço que o Senhor desça o castigo, mas o Senhor abençoe, o Senhor dê graça, o Senhor dê oriente, o Senhor dê determinação, aleluia, que possa saber só tu é Deus, só tu é o Senhor, e não é o filho de Judá. Vamos chamar a Deus, salva-nos, te pedimos nesta noite, faça um milagre no amor de Deus, em nome de Jesus. Amém. Também o nosso meio nessa noite, também o nosso meio nessa noite, como Salvador. Venham ver para o nosso meio que é reconciliado com o Senhor. Eu quero agradecer os meninos que vieram, o nosso irmão Maurício e o irmão Jean, já é um dos componentes do curso, né? Domingo agora que vem vai estar conosco aqui o pastor Jair. Amanhã eu falei para ele, não sei se você sabe, ninguém está divulgando muito os pregadores, quer saber de quem tem o pico de pregador ou não. Eu não estou nem divulgando, não, deixa ele à vontade. À vontade. Lembra do celular? Eu não tenho divulgado ninguém. Que é para ele deixar o povo à vontade e vir para os cultos e depender nem de pregador. Entendeu? Porque desde que eu vou dizer, eu só vou porque fulano está pregando. Eu só vou porque fulano não. Eu estou deixando as pessoas à vontade para vir para os cultos, buscar Deus e ouvir a palavra. Então, passando do domingo que vem, no outro domingo vai estar aqui o professor do culto que eu enviei para vocês, pregando a palavra do Senhor, para na segunda-feira seguinte ele vai começar o curso. Amigo, já fez, só fica, menino? Vai? Então, as irmãs que não quiserem, façam esse curso, vamos fazer, vamos se preparar. Porque para pregar o evangelho não está fácil não, entendeu? Vai chegar no momento de pregar o evangelho, você vai ter que chegar numa cadeira, ou chegar no hospital, para pregar você tem que mostrar uma carteira. Hoje já tem, hoje não é todo mundo que tem que ir no hospital para pregar não. Tem que mostrar a carteira, saber o que é, senão não é, entendeu? Então, você que mora no céu conosco, só vai morar no céu se aceitar Jesus. Viu? Quer ver, não? Quer ver aceitar mesmo? Glória a Deus. Só vai morar no céu, viu? Se confessar o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Assim que você vai numa firma, vai dar muito para receber o teu pagamento, não tem que assinar não? Para dizer que ela recebeu. Né? Você recebeu. Para morar no céu, você tem que assinar o seu nome, para que você receba o galardão no dia que você chegar lá. Galardão. Entendeu? Então tem que assinar o seu nome. Como o senhor vai assinar o nome? Confessando com a boca e crendo com o coração. Irmão, olha, cara, não é difícil ser crente, não. O abestado do crente que falou para tu que é difícil ser crente é mentira dele. É mentira. Ser crente é algo mais fácil do mundo. Ser crente é fácil demais. Entendeu? Agora, ser difícil, vem agora, é obedecer. Ser crente é fácil. É só confessar o nome de Jesus. Só em você confessar o nome de Jesus e ser crente, você está dando uma chance para Deus transformar a sua vida. Pronto. Amém? Irmão, quer reconciliar? Eu se reconcilie. Te firme. Escuta, não escuta, escuta. Se firme. Não existe dificuldade para quem quer. Não existe dificuldade. Eu era traficante, eu era beberrão, eu era viciado em droga, eu era viciado em tudo. Eu era pior que eu sou apenas só dentro da chance. Calma, escuta. Sai dessa vida miserável. Entendeu? Mas pastor, não tem força, isso é? Na hora que eu vim para o seu copo, tá quem deixa quieto. Na hora que eu vim para mostrar a garrafa, quebra a garrafa. Na hora que eu vim para o seu cigarro, não sei se o senhor fuma, não quer não, joga fora. Olha, tudo é por esforço. A Bíblia diz que o reino de Deus é por esforço. Tem que se esforçar. Entendeu? No dia que você tem a luz, não foi fácil não. Por que não foi fácil para mim me liderar? Para mim aceitar? As pessoas estão dirigindo e não querem. Mas vai dizer, ele vai comigo. Não interessa.
Então nós não digo nada, amor. Tem pessoas que só acham que são amigos, por causa disso daquilo. É melhor perder no resto da salvação. Amém? A Bíblia tem que perder a sua vida, ganhá-la, né? E aquele que perdeu a sua vida lá, perderá aqui. Viu? Tá certo? Então, deixa eu acabar uma hora com você. Vamos Jesus. Senhor da noite, daqui para o fim da tua presença. Ele fala que quer se sentar mais uma vez. Para mais encher o teu filho, Senhor. Eu quero que o Senhor perdoe os seus pecados. Eu quero que o Senhor faça mover na vida dele. Deus, ele está muito valorizado. A mente. Não é fácil sair dessa vida, Senhor. Tem que ter determinação. Tem que ter coragem e vontade. E tu tem que poder fazer com a vida dele. Você não pode se ver, Senhor. Fazendo ele morrer todo mal. Toda cachaça, todo vício. Fazendo ele dar para um caminho, Senhor. Trazendo para a tua casa. Em nome de Jesus. Entra na vida dele, Espírito Santo. Vai se mover. Chega para o Senhor nessa noite. Não entre depressa. Chega para o Senhor. Entre depressa, Jesus. Estou falando para o Senhor. Eu tenho minha voz entre a rede. Chega para Jesus. E não sai nada aí. Em nome de Jesus. Muito bem. Amém. Amém? O esposo da irmã. Quer aceitar hoje? Fica vivo, mas aceita depressa. Aceita depressa, viu? O conselho que eu te dou, aceita depressa. Tu já tem uma coisa boa na tua vida que é a tua mulher. Tu já tem uma coisa boa na tua vida que é o teu lar. Então aceita que é depressa. Você não é homem de andar no mundo de demagogia. Você não é homem de andar no mundo de vício. Então tu está fazendo o que? Esperando o quê? Vem confessar o dinheiro, porque está aí a tua vida. Então você que é isso. Você que é isso, a gente da igreja. Quando pode, quando não pode, está trabalhando daquele da firma, trabalhando, não vem, aí ele está olhando por si aqui. Viu? Vem, meu filho. Tem. Eu mostrei uma coisa para você. Você me disse ali ontem que vinha onde você veio. Você é macho de palavra. Eu gosto de cara de palavra. Eu vou, pastor, mas eu chego de palavra. Eu vou. E você vem. Tu está dizendo que vem amanhã? Eu só digo que tu é macho do remédio, então. Vem? Fechado? Quando vem amanhã? Se tu não vir amanhã, eu vou dizer, mas tu não tem palavra não. Viu? Você pensa que o pastor tem palavra sua, viu? Eu e minha mãe e minha sobrinha. Eu não acho que não dá, eu estou falando, é sério. Viu? Tem palavra, tem que vir. Amém? Fala, minha mãe. Seja você, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês e todos os amigos.